Olá, queridos alunos, aqui é o professor Luiz Gustavo, tudo bem com vocês? A gente vai falar de uma aula hoje de estatística, né? Estudar as medidas de tendência central, média, moda mediana, que são muito recorrentes no Enem. Vamos ver alguns probleminhas legais, interessantes aí dessa matéria, beleza? Então, vamos começar aqui. A gente vai começar da média, né? Que é uma ideia muito vista aí pelos alunos aí durante os anos escolares, né? Todo mundo já calculou a média, né? Que consiste a média, né, velho? A média é um número, né, que consiste em você somar todos os números da sua amostra, né? Geralmente, em estatística, queridos, você tem uma amostra. Então, vamos supor que você pode pegar aí a idade dos alunos, assim, de uma turma. Então, você pega os alunos lá, ó. Você vai pegar uma amostra aqui, eu vou escrever aqui a amostra. Amostra, vai pegar uma amostra aqui das idades de alunos de uma turma. Então, vamos supor que você pega a idade de alguns alunos lá. Pega um aluno lá com 5 anos, outro com 8, outro com 10 anos, outro com 13 anos. Então, você pegou 4 alunos aqui. Se calcular a média de idade dessa amostra, você vai somar cada membro dessa amostra aqui, ó. 5 mais 8 mais 10 mais 13 e simplesmente divide por 4. Aqui vai dar 36, né? Então, 36 dividido por 4, que vai dar igual a 9. Beleza? Então, 9 é a média de idade desses 4 alunos, beleza? Então, depois disso, né, de visto a média aqui, como é que essa média cai, né? Como é que ela é cobrada no Enem? Então, vamos um exemplo aqui, ó. O técnico de um time juvenil de basquete deseja que a média da altura do seu time titular seja no mínimo 1,80. Então, a minha média tem que dar 1,80. Ele já deu aqui a média, olha só. Ele escalou 4 dos 5 jogadores. As respectivas alturas se encontram no quadro. Então, um cara é 1,75, outro é 1,90, outro é 1,70, outro é 1,80. Ele quer saber quanto que o E tem que ser para que a média continue sendo 1,80. Então, como que eu faço aqui? Eu vou fazer a fórmula, ó. Se eu pegar o primeiro carinha, o segundo, o terceiro, o quarto é 1,80, né? E o quinto, que eu não sei qual que é a altura dele, e dividir por 5, eu desejo que essa média continue sendo igual a quanto? 1,80. Então, olha só, aqui vai dar 7,15 mais E, dividido por 5, tá? Fazendo essa conta toda aqui, tá, gente? Dá 7,15 dividido por 5 é igual a 1,8. A gente vai fazer E igual a 1,8 vezes 5, né? Então, 7,15 mais E é igual a 1,8 vezes 5. Então, vai dar que 7,15 mais E é igual a 9. Quanto que vai dar o E aqui, meus queridos? O E vai ser igual a 9 menos 7,15. E esse E aqui vai dar igual a 1,85. Quer dizer que a altura desse quinto jogador tem que ser igual a 1,85. Bacana, queridos? Beleza? Agora vamos para o próximo exemplo aqui, ó, de média também. A permanência de um gerente está condicionada à sua produção semestral. Essa produção é avaliada como a média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo R$30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa, de janeiro a maio do ano em curso. Então, tinha um lucro em junho, para que dê uma média de 30 mil. Então, eu vou montar a seguinte equação aqui, ó. 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38 mais o mês de junho, que é X, né? Dividido por 6, né? Vão ser 6 meses. Tem que dar igual a 30, beleza? 30 milhões. Aí a gente vai fazer essa continha aí e ver quanto que vai dar. Vamos fazer a continha aqui, meus queridos? Então, meus queridos, fazendo a conta aqui, ó, 21 mais 35, fazendo essa conta aqui toda, a gente vai ter 145 mais x dividido por 6, tem que dar igual a 30. Passa 6 multiplicando, 145 mais x tem que ser igual a 180, né? O x tem que ser igual a 35. Na verdade, né, o x pode ser qualquer valor maior ou igual, eu coloquei igual ali, mas qualquer valor maior ou igual a 35, tá beleza, porque tem que dar
no mínimo a média 30. Então, para a média dar 30, tem que ser 35. Pode ser maior que 30, então o x tem que ser maior ou igual a 35. Então, o valor mínimo que eu posso ter aí, né, é o 35, letra E, né, o valor mínimo que eu tenho que ter nesse último mês para alcançar a minha média. 36, 37, qualquer valor maior que 35 é bem-vindo, melhor ainda, né? Quanto melhor, quanto mais eu passar da média aí que eu quero, melhor. Então, olha essa questão aqui muito legal, gente. Em uma sala, a média de idade de 5 amigos era de 45 anos. Se o amigo mais velho sair dessa média, se o amigo mais velho sair, essa média vai para 36 anos. Qual é a idade do amigo mais velho? Essa é mais legal. Olha só que interessante, queridos. A média de 5 amigos é 45. Então, olha só. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 dividido por 5, ó, é igual a 45. Beleza? Só que aí eu falo assim, ó, o amigo mais velho saiu. Então, eu posso falar que quando eu tenho x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por 4, essa média cai lá para 36. Concorda comigo? Então, qual que é a idade desse x5 aqui? A gente pode pegar aqui, ó, no x5 e falar o seguinte, vejam só. Eu posso falar o seguinte, meus queridos, eu posso vir aqui e falar assim, ó, se a gente somar x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 e passar para cá o 5 multiplicando aqui, ó, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 4, 20, com 2, 225. Aqui é a soma dos 5 amigos. Agora, a soma dos 4, sem o cara mais velho aqui, ó, x1 mais x2, x1 mais x2, mais x3, mais x4, é igual a 4 vezes 36 aqui, 4 vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 3, 12, com 3, 14 aqui, ó. 144, abaixa muito, né, a soma da idade aqui. Então, para a gente descobrir, ó, eu sei que x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 é igual a 225, e a soma da idade dos 4 sem o mais velho é 144. Então, para descobrir a idade do mais velho, aqui, ó, 225, será que ele é muito mais velho, gente? Para a média ter caído tanto, né? Vamos ver aqui, ó. 5 menos 4, 1. O 2 aqui não tira, né? Vai ficar 12 menos 4 aí, ó. Bem velhinho aí o mais velho. Ó. O mais velho tem 81 anos. Bacana? E normal, né? Porque caiu muito a média, né? De 45 para 36, caiu bastante coisa para um só ter saído. Então, se a média caiu tanto aqui, ele é bem mais velho. Então, o mais velho é 81 anos. Meus queridos, você fala assim, ah, professor, tem como eu saber qual que é a idade dos outros, tal, a idade de cada um? Não, não tenho informação para isso. Eu só sei que o mais velho aqui tinha 81 anos, tá? Beleza, queridos? De boa, tranquilo, de leve? Ótimo. Agora, gente, vamos falar um pouquinho de média ponderada. O que é uma média ponderada, meus amores? O que acontece? Quando a gente fala de média normal, a gente calcula, né? A gente soma cada valor um a um, né? A gente pega os valores, a idade de cada um e soma um a um. Agora veremos outra forma de calcular a média. Imagina esse exemplo aqui, queridos, olha só. Para executar um serviço de alinhamento e balanceamento de pneus, um determinado veículo foi feito levantamento de preços em 8 oficinas. Aí, galera, vou colocar aqui de vermelho. O 40 apareceu quantas vezes? Ó? Uma, duas vezes. O 45 apareceu quantas vezes? Aqui ficou meio embolado, ó. Mas aqui, ó, o 45 apareceu uma vez aqui. O 45 apareceu 3 vezes, olha só, 45 3 vezes. 45 aqui 3 vezes. Depois do 50 apareceu 2 vezes também, aqui ó, vou colocar assim, né, para diferenciar. E o 60 apareceu uma vez. Então, de vez eu ficar repetindo 40 2 vezes, 45 3 vezes, dá para eu fazer a média ponderada. Então, como é que eu faço a média ponderada? A média ponderada é o seguinte: quantas vezes o 45 aparece? Ó, 3 vezes, professor. Então, você vai colocar aqui, ó, 3 vezes 45. É como se esse número de vezes que ele aparece é como se fosse o peso dele.
ele não aparece igual aos outros, ele aparece mais, ele aparece 3 vezes. Então, esse 3 é o peso dele. 3 vezes 45. Aí o 40 aparece quantas vezes? 2 vezes, prof. Ó, então, vai ser aqui, ó, mais 2 vezes 40. Depois, como é que acontece aqui, gente? Mais 2 vezes 50. E o 60 só aparece uma vez, coitado. E aí eu vou dividir por quanto? Pelo número de termos. Não é 1, 2, 3, 4 termos, não. O 45 apareceu 3 vezes. Então, é o 3 mais o 2, mais o 2, mais 1. Concordam comigo, queridos? Então, beleza. Então, aqui, ó, vai ficar ali, ó, 3 vezes 45, 135, mais 80, mais 100, né? Mais 60, e dividido pela soma dos pesos aqui, ó. 3 mais 2 mais 2 mais 1, que vai dar igual a 8. Então, agora vamos fazer o cálculo aqui para ver quanto que vai dar essa média aí que a gente está calculando, tá? É a mesma coisa da média, só que a gente vai fazer ela de forma diferente. Vamos fazer o cálculo, queridos. Então, queridos, somando isso aqui tudo, né, o 135 mais o 80, mais o 100, mais o 60, dá 375. 375 dividido por 8. Essa conta aqui vai dar igual a 46,875, que é a média ponderada. Bacana? Então, média ponderada, queridos, qual que é a ideia de média ponderada? A média ponderada é tipo a média. Só que eu posso ter algumas medidas aí com peso. Igual aqui, ó, x1 vai ter um peso 1. Aí você pega x2 vezes o peso 2. Então, é quantas vezes o x1 aparece? Ó, P uma vezes. X2, P duas vezes. X3, P três vezes. Então, você põe o peso aqui. E depois divide pela soma dos pesos. Então, é assim que eu faço a média ponderada. Olha só, peso, gente, tem a ver com relevância, tá, gente? Esse peso aí, né? O P1, P2, P3, geralmente esse peso é conhecido como relevância. Às vezes, igual, tem vestibular que fala assim, ó, vou fazer engenharia, Cefet aqui de Minas. O Cefet, o que ele faz? Ele pega a nota que você tem no Enem, só que pega matemática com peso 2. Como é uma escola de engenharia, ele quer dar mais valor para a nota de matemática, então ele dá uma relevância maior, coloca peso 2 em matemática. Vamos ver um exemplo aqui, queridos? Olha o exemplinho aqui que a gente vai olhar agora. Olha aqui o exemplo, queridos. Em uma prova, o professor Luiz tirou 10 pontos na prova de matemática e 6 pontos na prova de português. Então, vou colocar aqui, ó, fazer uma tabelinha. Luiz, aí qual que foi minha nota em português? E qual que foi minha nota em matemática? Aqui, português e matemática. Então, tirou 10 pontos na prova de matemática e tirou 6 na prova de português. O professor Lucas tirou 10 pontos na prova de português. Vou colocar aqui, ó, Lucas, professor de português, amigo meu, aqui, ó, tirou 10 pontos em português e 6 pontos na prova de matemática, tá? Sabendo que a matemática tem peso 4 e português tinha peso 1, qual foi a média de cada professor? Gente, sem peso, a nossa média vai ser a mesma aqui, ó. 16 por 2 dá 8, a minha média simples é 8, a média simples do Lucas é 8. Mas aqui é a média ponderada, porque tem peso. Quando eu falo que o peso é 4 em matemática, eu quero dar uma relevância maior para a matemática. Por isso que eu falo aqui que a matemática tem peso 4. Então, eu posso pensar o seguinte, ó, a média vai ser o quê? A gente vai pegar aqui 4, eu tirei 10, ó, a média do professor Luiz, qual que vai ser? Eu tirei 10 em matemática. Matemática tem peso 4, é como se ela ficasse, valesse 4 vezes a prova. E português, que tem peso 1, é só uma nota de português. Dividido por 4 mais 1, que é 5. Então, olha a minha média aqui, ó. Dá 46. Primeiro eu faço a multiplicação, né? 40 mais 6, 46, dividido por 5. Então, minha média aqui, ó, dá 9,2. Olha como é que aumentou minha média. Lógico, eu tirei uma notona no que tinha peso grande. O Lucas tirou as mesmas notas, teoricamente, só que trocadas aqui, né? A Luiz e Lucas é ótimos exemplos, né? Que tudo é com L, L-U. Ai, 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 ai. Luiz, aqui, ó, a média do professor Luiz. Média do professor Lucas agora. Quanto que vai ser? Vai ser 4 vezes 6, porque ele tirou 6 em matemática, mais 10. Dividido por 4 mais 1. Então vai dar 24 mais 10, 34 sobre 5. Que vai dar igual a 6,8. Beleza? Então a média do Lucas foi 6,8. A média do Luiz foi 9,2. O
que isso explica, né? O Lucas foi bem na prova que tinha peso pequeno, tinha relevância pequena nesse concurso. Então, por isso que a média dele foi 6,8. A média do prof. Luiz aí foi 9,2. Bacana, queridos? Vamos para mais um exemplo? Em uma sala temos 20 meninos e 30 meninas. Se a média das meninas for 8 e dos meninos for 6, qual foi a média da turma? Essa questão é muito legal. Gente, eu posso pensar que quantidade também é relevância. Se tivesse a mesma quantidade de meninos e meninas, eu poderia tirar a média dos dois, 8 mais 6 dividir por 2, mas não, eu tenho mais meninas, a nota das meninas vai ser mais relevante. Então, se a média das meninas foi 8, eu tenho que pensar o seguinte, então, a relevância desse 8, né, é para 30 meninas, então 30 vezes 8. O peso do 8, né, quer dizer, tem 30 meninas aí que fizeram a média ser 8. É como se cada menino fosse 8. É fato que cada menino tirou 8? Não. Pode ter uma tirado 7, outra tirado 8, outra tirado 9, mas eu posso falar que o peso aqui, né, são 30. O peso das meninas é 30 aí, com média 8. E aí eu tenho o peso dos meninos, que são 20, né, com média 6. E aí eu divido pelos pesos. Aqui eu vou dividir aqui por 30 mais 20, que é a quantidade de meninos. Então, quer dizer, professor, que é como se cada menino tivesse tirado 8. Lógico que eu não posso falar assim, tipo assim, não tenho como falar que cada menino tirou 8, mas é como se fosse. Para efeito de conta, dá na mesma, né? Pensar que cada um tirou 8. Beleza? Então, 30 vezes 8, 240. Mais 20 vezes 6 dá quanto? 120, né? Dividido por quanto? Por 50, meus amores. Olha só. Então, aqui, ó, 240 mais 120 dá 360, dividido por 50. Posso cortar, posso cortar. Então, aqui, ó, vai dar 36 dividido por 5. Quanto que vai dar aqui, queridos? 36 por 5 dá 7, né? 7 vezes 5, 35. Vai dar 10 aqui, ó. 10 por 5 dá 2. Dá 7,2, beleza? Então, a média da turma aí foi 7,2, a média dessa turma. Bacana? Agora, vamos ver outro aqui, ó. Numa sala de 30 alunos, no qual 20 são meninas e 10 são meninos. Se a média das meninas foi 8 pontos, a média da turma foi 7,4, qual foi a média dos meninos? Então, olha só, a média das 20 meninas foi 8 pontos. Então, pensando no peso, né, o 8 tem um peso 20, né? As 20 meninas aí. E teve uma outra nota que tem um peso de 10, né, de 10 meninos. Isso aqui, dividido por 20 mais 10, vai dar igual a 7,4. Bacana, queridos? Então, 8 vezes 20 é 160, mais 10x é igual a 20 mais 10, que é 30. Isso vai dar igual a 7,4. Então, a gente vai ter que fazer assim, ó. 10x mais 160 dividido por 30 é igual a 7,4. Vamos passar o 30 multiplicando? 10x mais 160, 7,4 vezes 30. Quanto que vai dar aqui? Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, ó. 7,4 vezes 30, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12. Vai, 1, 3 vezes 7, 21, 22. Então, 10x 160, 220. Beleza? X é igual... Opa, 200, 3 vezes 4, 12, né? 0, 3 vezes 4, 12, 222, na verdade, né? Porque eu tirei uma vírgula aqui, ó. 222 aqui. Então, x é igual, 10x é igual a 222 menos 160. Quanto que vai dar aqui 10x? Ajuda o prof aqui, 222 menos 160 dá 2, né? 12 menos 6 dá 12 menos 6 dá 6, 62. Então, a média dos meninos aí é de 6,2. Bacana? Então, exercíciozinhos aí, fazendo média ponderada, é dessa forma que a gente faz, beleza? Agora, vamos entrar um pouquinho no assunto aí de moda, média e mediana, né? Falar um pouquinho de moda e média também, que é de moda e mediana, que também é interessante, beleza? Então, vamos para isso agora, queridos. Então, meus queridos, o que é moda? É outra medida de tendência central, né? Como o próprio nome diz, né? Isso aí é velha, essa dica, mas funciona muito. Moda é o valor que mais aparece na sua amostra. Tá, queridos? Mostras são os valores que mais aparecem, que aparecem com maior frequência na sua
amostra, tá, queridos? Repare, queridos, uma coisa que é interessante. Quando não tiver nenhum valor que se aparece mais, não vai ter moda, vai ser a modal, né? Então, tipo assim, quando tiver assim, ó, 1, 2, 5, 7, 8. Aqui, ó, não tem ninguém que aparece mais vezes, então aqui vai ser a modal. Agora, quando tiver um cara que aparece mais, então, tipo assim, 1, 2 e 2, 3. Aqui ela vai ter uma moda, a moda vai ser 1. Colocar a moda assim desse jeito, a moda vai ser 1, tá? A moda não é a quantidade de vezes que aparece, é o próprio número, a moda vai ser 1. Beleza? E às vezes, quando tem mais números que aparecem mais vezes, eles são moda, todo mundo é moda, igual por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, 3, 4, 5, aí é bimodal, tá vendo aqui, ó? Eu tenho a moda, vai ser o 1 e o 2. Aí não tem que somar, fazer média, não. A moda é os dois, tá? Ela é bimodal, trimodal e etc. Então ele pode ser amodal, ele pode ter uma moda só, ele pode ter mais modas, se for os que mais aparecem, tá bom? Se ninguém aparecer mais, não tem moda. Todo mundo aparecer a mesma quantidade, não tem moda, tá? Então, olha só. O conjunto de dados aqui, ó, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3 e 4. A moda é 1. A moda é o que mais aparece, tá vendo aqui, ó? Olha só, a moda é que tem maior frequência aí, né? Que mais aparece. Aparece 3 vezes, beleza? Olha só, olha os tipos de sangue aí, ó. O tipo de sangue O aparece 717 vezes, o A 414, o B 165, o AB 53. Então, a moda aí é o sangue O, né? A moda é o O, né? A moda pode ser... A moda aí é o O, é o que mais aparece. Fechou? O conjunto de valores 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 não apresenta moda. Se todos os valores apresentam a mesma frequência, não há moda na distribuição considerada, tá? E nesse caso, igual já falei aqui, ó, o 2 e o 4 são os que mais aparecem. Então, essa moda aqui é bimodal, tá? Se tem mais de 2 modas, é chamado multimodal, tá? Quando tem 2, é bimodal. Até pensei que tinha um trimodal aí, falei errado, né? É só bimodal e depois já chama todo mundo de multimodal. Beleza, queridos? Agora, mediana, gente. A gente gosta de colocar, a gente fala assim, hall, colocar os dados estatísticos, né? Colocar minha amostra em hall. O que é colocar em hall? Colocar em ordem crescente ou decrescente, né? Então, para eu saber estatística, gente, eu sempre tenho que colocar os dados, achar mediana, eu sempre tenho que colocar os dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Bacana? Então, mediana, né? Outra medida de estatística que podemos utilizar para identificar a tendência que os dados têm de agrupamento em torno de certos valores. Então, mediana é um grupo de valores previamente ordenado de modo crescente ou decrescente. É o valor que divide o grupo em 2 partes com o mesmo número. Então, a mediana vai ser o valor central, quando a quantidade de termos for ímpar, e vai ser os 2 valores centrais, a média deles, quando a quantidade for par. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, 5, já vou colocar em ordem aqui, ó, 6, 7 e 7. Qual que é a mediana aí, gente? A mediana é o termo do meio. Quando a quantidade é ímpar, aqui, ó, você tem um termo central, 2 para cá, 2 para cá, a mediana é 6. Agora, se você tiver aqui já um caso aqui, ó, 5, 5, 6, 8, 10 e 12. Aonde que está a mediana? Não tem o termo central quando é par, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O termo central aqui, ó, tá aqui, ó. Os dois são termos centrais. Então, para achar a mediana, você vai pegar a média desses dois. Concorda? Então, a mediana, às vezes, nem é um termo que está na amostra. Igual a mediana aqui, ó, vai ser 6 mais 8 dividido por 2, que vai dar 7,5, que nem é um termo que está na amostra, mas a mediana dessa amostra é igual a 7,5. O centro dela seria no 7,5. Bacana, meus amores. De boa, tranquilo no grilo aí. Olha só, acaba que se você colocar o 7,5 aqui, aí você tem 3 caras para cá, 3 para cá, né? A ideia de mediana é essa, né? Em 2 partes com o mesmo número de termos. Então, 7,5, se eu colocasse ele não está na amostra. Mas se ele fosse colocado ali no meio, teria 3 para cá, 3 para cá. Então, por isso que ele é a mediana. A mediana, quando é par, é a média dos dois que estão no meio. Então, olha como é que é essa ideia, né? Se n é um número de termos da distribuição, temos. Se n é um número ímpar, a mediana é o termo central. Ok? Então, olha só. Se n é um número ímpar,
a mediana é o número central. Então, você tem aqui, ó, de 1 até n. Se n é número ímpar, vai ter um termo central. Se n é ímpar aqui, ó. Quando é ímpar, vai ter central. Beleza? Vai ter um centro. E qual que é a posição? Aqui, ó, ele vai estar na posição n mais 1 sobre 2. Imagina, queridos, que você tem 50 termos. Você não vai querer listar. Você tem do 1 até o 50. Até o 51, tá? Quem que é o termo central? Onde que vai estar a mediana? Aí você pega 51 mais 1, divide por 2. Vai dar 52 dividido por 2, 26. Quer dizer, não é que 26 é a mediana. 26 é onde a mediana está. A 26ª posição é onde a mediana se encontra. Então, quando é ímpar, gente, você vai colocar n mais 1 dividido por 2. Agora, quando é par, a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais. Então, se você descobrir os dois termos centrais, quando é par, né, se o n aqui é par, você vai ter que ter dois termos centrais. Então, aqui vai ter, vê se vocês concordam comigo, meus queridos, esses termos aqui do meio, aqui, ó, vai ter dois centrais. E a mediana vai ser a média dos dois. Qual que é a posição deles? Ué, pega o n e divide por 2, pega o próximo, ó, n sobre 2 mais 1. São as posições dos caras da mediana. Então, amores da minha vida, pensa junto com o prof aqui. Se você pegar aqui do 1 até o 50, aonde vai estar a mediana? Divide 50 por 2, 25 e no 26. Aí você vai pegar esses dois termos aqui, somar e dividir por 2, pegando a média deles. Bacana? Repara, certinho, né? Aqui tem 24 termos, aqui tem 24 termos. Concordam comigo, queridos? A gente vai ter aqui 24 termos para um lado, 24 termos para o outro. Ele vai dividir certinho aqui. Beleza, meus queridos? De boa, de boa, de boa, de boa na lagoa aí? Estamos tranquilo? Essa é a mediana. Professor, vamos ver na prática, né? Determine a média das idades, indique a moda, indique a mediana. Então, olha só, queridos, como é que eu vou calcular a média desses caras aqui, ó? Para calcular a média, vamos lembrar aqui, ó, calculando a média, eu vou fazer 22 mais 24 mais 27. Vamos colocar o 27 duas vezes aqui, ó, 2 vezes 27, que aí é mais fácil, mais 3 vezes 25, mais 23 que apareceu uma vez, né? Ah, fiz errado, tá vendo? Vamos fazer uma coisa melhor aqui. O professor começou errado, é bom que serve didática. Eu nem vou apagar o vídeo não, porque serve de didática. Antes de eu fazer qualquer coisa, vamos colocar em ordem. Para média e moda não faz diferença, mas já fica bom para mediana e ajuda a gente até fazer a média e a moda. Então aqui, ó, não começa assim que nem eu não. Vamos fazer, colocar na ordem, pode ser? Então aqui, queridos, colocando na ordem aqui, ó. Coloca na ordem aqui pro prof. Vamos juntos aqui. O 22, né, primeiro. Depois o 24 aparece quantas vezes? Uma. Duas vezes, né? Então 24 duas vezes, 24, 24. Depois, meus queridos, 27 aqui, ó. Ó, 27 não. Depois os 20... Ah, queridos, o professor tá doido, esqueceu do 23 aí, ó. Ah, professor, tem que ter atenção no Enem, gente. Fazer essas coisas aqui. Não erre que o professor tá errando, pelo amor de Deus. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos pensar aqui, ó. 22, 23, né? Aí depois o 23 aparece uma vez, o 22 também. Aí o 24 aparece duas vezes, né? O 25, uma, duas, três vezes aqui. 25, 25, 25. Aí depois o 25 tem qual? Tem o 27, né? Que aparece duas vezes. E depois o 28 que aparece uma vez. Bacana, queridos? O 28 que vai aparecer aí uma vez. Então, determine a média das idades. A média das idades vai ser o seguinte, olha qual que é a conta que a gente vai ter que fazer. O 22 mais o 23 mais o 24 duas vezes, 2 vezes 24, mais o 25 três vezes, 3 vezes 25, mais o 27 duas vezes, mais o 28, dividido pelo número de termos. Eu nem contei quanto que tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dividido por 11. Vou fazer essa conta aqui, queridos. Um minutinho. Vou fazer esta continha aqui, meus amores. Então, meus queridos, fazendo essa conta aqui, ó,
dá 222, tá? Até parei o vídeo para fazer aqui, para não ficar perdendo tempo fazendo ela aqui. 222 dividido por 11, que vai dar igual a 20,18. Então, a média aqui é 20,18. Agora, qual que é a moda? Moda é o valor que mais aparece, né? Qual que é o valor que mais apareceu aqui, queridos? O valor que mais apareceu aqui, ó, foi o 25, apareceu 3 vezes, ó. A gente colocou em ordem aqui, ninguém aparece mais que ele. Então, o 25 é a moda. E qual que é a mediana? A mediana, queridos, é o valor central. Aí a gente tem que ir aqui, ó. São quantos valores? São 11, não são? 11 é ímpar. Então, você vai pegar 11 mais 1 e dividir por 2, você vai ver que a posição do valor central é a sexto. É o sexto valor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. O sexto valor é o 25 aqui, ó. Aí você vai ver que tem 5 para cá, 5 para cá. Concorda comigo? 1, 2, 3. Uai, peraí. Tem 11 valores mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coloquei certinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, faltou o 32 aqui. O bom aqui, ó, é que o 32 não vai fazer muita diferença aqui para mim, não. Então, pera aí. Tem que até... Eu esqueci do 32, queridos. Deixa eu fazer a conta aqui de novo, ó. Vou ter que completar mais 32 aqui. Então, 222 mais 32. Esqueci do 32. Quando a amostra é grande, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Dá 2, vai dar 4, né? Vai dar 5. Vai dar 254. Então, aqui, ó, é 254 sobre 11 a média, que é o 254 sobre 11. Quanto que vai dar aqui a média? 254 sobre 11, 254 dividido por 11, vou fazer aqui para andar mais rápido, 23,09, a média aumenta aí, né? Para 23,09, beleza, queridos? Essa é a média. A mediana, a moda que mais aparece é 25 e a mediana também é 25. Beleza, queridos? Então, é isso. A gente calcular a média, a moda, a mediana. Na próxima aula eu volto falando um pouquinho de... A gente volta falando um pouquinho de mais probleminhas com média, moda e mediana que caíram no Enem, etc. A gente fala um pouquinho também de desvio padrão e variância. Um abraço, meus amores. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.